Quem te ensinou a acreditar que todas as verdades foram preservadas? E se a história que você aprendeu sobre luz, salvação e revelação estiver incompleta, não por acaso, mas por intenção? Há fragmentos que nunca chegaram aos seus olhos, silêncios que ninguém ousou explicar e lacunas que sempre foram tratadas como mistério divino. Mas e se não fossem mistérios, e sim amputações? E se aquilo que você chama de fé tiver sido moldado por mãos que temiam justamente o conhecimento que liberta? Há um ponto no qual o dogma treme, onde a fronteira entre o permitido e o proibido se rompe, e onde a voz de um escriba ancestral ainda ecoa, apesar dos séculos de apagamento. Todd Jehuti, o guardião dos caminhos invisíveis, atravessa esse limite como quem reacende uma lâmina esquecida no fogo. Ele não questiona por rebeldia, questiona porque sabe, e quando ele toca o nome de Jesus, não o faz para contrariar, mas para revelar o que foi silenciado com precisão quase cirúrgica. A pergunta não é por que tiraram, a pergunta é: o que temiam que você descobrisse? Você já sentiu aquele incômodo sutil, aquela intuição que sussurra que algo está faltando nas narrativas que sempre te ensinaram? Como se uma chave estivesse ausente, impedindo a porta de se abrir por completo. Esse incômodo não é um erro do seu pensamento, é o resíduo de uma verdade que tenta emergir apesar dos séculos de poeira jogada sobre ela. Quando Todd se aproxima desse vazio, ele não encontra ausência, encontra ocultação. E cada fragmento escondido pulsa como se quisesse voltar à superfície. Há um ensinamento perdido, arrancado antes que pudesse florescer, uma essência que foi retirada como quem arranca o coração de uma história para que ela sobreviva incompleta. Jesus o pronunciou não para poucos, mas para todos. Porém, sua presença nas Escrituras foi dilacerada para que jamais ameaçasse a estrutura que se ergueu em seu nome. E Todd, ao colocar sua luz sobre esse vazio, não revela, perturba. Ele chama você para a borda do precipício do entendimento e pergunta: você realmente sabe no que acredita? Então surge uma inquietação que atravessa pele, memória e espírito. Porque se há algo que foi arrancado, o que isso diz sobre tudo o que permaneceu? Se uma parte foi ocultada, como confiar no desenho final? E se aquilo que foi retirado não era pequeno, mas o eixo que torna todo o resto compreensível? Todd não te entrega respostas. Ele te coloca frente a frente com o silêncio que ninguém ousou romper. E nesse silêncio, você começa a perceber que há algo chamando. E é exatamente aqui, neste limiar onde dúvida e revelação se encostam, que sua jornada se inicia. Uma trilha que não foi feita para quem busca conforto, mas para quem deseja compreender o que existe por trás do véu que lhe foi imposto. O ensinamento extinto pulsa como uma ferida antiga querendo se abrir novamente. A presença de Todd empurra essa memória para a superfície. E quando você perceber o que está prestes a emergir, vai entender que permanecer até o fim não é uma opção. É a única forma de descobrir o que foi arrancado de você antes mesmo de nascer. Às vezes a verdade não se esconde. Ela é escondida à força, empurrada para o fundo da memória humana até que se torne apenas um eco distante. É nessa sombra densa que Todd caminha, deslizando entre as rachaduras do dogma como quem observa uma ferida antiga que nunca cicatrizou. Ele não vem para confrontar, vem para lembrar o que foi arrancado antes que pudesse florescer. Há uma sensação quase física de que algo vibra por trás das palavras não ditas, como se um ensinamento silenciado ainda respirasse sob a poeira dos séculos, esperando o instante de romper o véu do esquecimento. Você já sentiu que existe um vazio estranho no centro das narrativas que sempre te ensinaram? Como se todo o caminho espiritual que você percorreu tivesse um buraco que ninguém menciona, mas que você sempre percebeu. Esse não é um erro de percepção, é o sinal de uma ausência calculada. Todd toca esse espaço com delicadeza e firmeza ao mesmo tempo, como quem reconhece um território arrancado do mapa da consciência humana. Quando ele desperta essa lacuna, o que surge não é silêncio, é memória compactada,
sufocada, insistindo para voltar à superfície. Há momentos na vida em que uma pergunta simples provoca um terremoto interno. E a pergunta que Todd deixa cair dentro de você é tão sutil quanto devastadora. O que você faria se descobrisse que aquilo que te ensinaram como completo foi mutilado? A mente tenta recuar, tenta proteger o que conhece, mas o espírito sabe quando algo está sendo tocado na raiz. De repente, crenças que pareciam imutáveis começam a tremer, como paredes antigas ouvindo, pela primeira vez, um nome proibido sendo pronunciado. E nesse abalo surge uma sensação estranha, uma mistura de medo e alívio, como se algo dentro de você estivesse finalmente sendo visto. Todd sabe que as feridas espirituais mais profundas não sangram, elas silenciam. E o silêncio, quando se prolonga demais, deixa marcas invisíveis. Ele percorre essas marcas como quem recolhe fragmentos de um espelho que foi quebrado propositalmente. Não para restaurar o reflexo, mas para te fazer lembrar que ele existiu um dia. Cada palavra que ele direciona ao ensinamento arrancado de Jesus não é acusação, mas resgate. Não é sobre destruição do sagrado, mas sobre devolução da completude. Como se uma peça inteira da mensagem tivesse sido arrancada, não porque era fraca, mas porque era forte demais. Forte o bastante para libertar, forte o bastante para desafiar estruturas, forte o bastante para fazer o ser humano enxergar a própria divindade sem intermediários. É essa força que assusta, e é por isso que ela foi eclipsada. E quando essa realidade começa a se insinuar, você percebe um desconforto crescendo, não por falta de entendimento, mas por proximidade de revelação. Você sente que está à beira de algo grande, como se a qualquer momento pudesse tocar uma verdade esquecida. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de você teme o impacto, porque conhecer aquilo que foi arrancado exige coragem para ver o que sempre esteve ali, mas que nunca te deixaram perceber. Todd observa esse conflito com paciência ancestral. Ele entende que o ser humano não teme a verdade em si, teme o que ela transforma. E ao iluminar esse ponto cego das Escrituras, ele não te conduz para uma guerra externa, mas para um encontro interno. Um encontro com aquilo que você sempre intuiu, mas nunca teve permissão de nomear. O ensinamento extinto não é apenas uma ideia perdida. É uma porta que foi fechada antes que você pudesse atravessá-la. E mesmo assim, algo dentro de você que insiste, uma inquietação que se recusa a ser silenciada. Todd a reconhece, porque ele sabe que toda alma sente quando uma parte de sua própria história foi arrancada. E à medida que essa consciência desperta, você começa a entender que não está apenas ouvindo um relato antigo, está revisitando uma ausência que sempre te acompanhou, mesmo quando você não sabia dar nome a ela. O espaço onde esse ensinamento deveria estar não é vazio, é denso. Denso como um quarto lacrado por séculos, guardando algo que deveria ter sido revelado no momento certo. Quando Todd toca esse espaço, a densidade se rompe e um fio de luz começa a escapar, tímido, mas insistente. E essa luz, mesmo pequena, já é suficiente para alterar tudo. Ela não ilumina o exterior, ilumina você. E então surge uma sensação estranha de reconhecimento, como se algo dentro de você murmurasse: eu já sabia disso. Não com a mente, mas com a alma. É esse reconhecimento que assusta quem controla dogmas, e é por isso que ensinaram você a temer suas próprias percepções internas. Todd, porém, te lembra que aquilo que ressoa não mente, e se algo ressoa é porque é seu por direito. Mas há uma resistência interna, quase automática, que tenta te puxar de volta para a zona segura das narrativas prontas. E é exatamente esse momento de conflito que Todd usa como portal. Porque o ensinamento arrancado só pode ser compreendido quando você atravessa a tensão entre o que te deram e o que te tiraram, entre o que você acredita saber e o que você, no fundo, sempre soube. Ele não te oferece respostas. Ele acende perguntas que queimam como tochas em cavernas antigas. Perguntas que iluminam paredes marcadas por sinais que foram apagados antes que pudessem ser traduzidos.
Talvez você nunca tenha percebido esses sinais, mas eles estavam lá, esperando que alguém os tocasse novamente com olhos preparados. E à medida que esses símbolos esquecidos começam a pulsar, algo dentro de você começa a reorganizar suas próprias peças. Não de forma lógica, mas intuitiva, como se memórias espirituais estivessem emergindo de um sono profundo. Thoth acompanha esse despertar como quem observa a maré subindo lentamente, preenchendo espaços que pareciam secos há tempo demais. O ensinamento extinto não retorna como um grito, mas como um sussurro grave que vibra nas bordas do seu entendimento. Ele não tenta ser compreendido, tenta ser sentido. E quando você sente, mesmo que por um segundo, percebe que nada do que te ensinaram é tão sólido quanto parecia. A rigidez do dogma começa a trincar, e pelas trincas, uma verdade mais ampla começa a respirar. E quando essa respiração toca você, algo desaba, mas de forma necessária, como uma parede interna que precisava ruir para revelar o que há por trás. Thoth não força essa queda, ele apenas aponta o peso acumulado, e no instante em que você reconhece esse peso, o caminho para dentro começa a se abrir. Um caminho que não segue linhas retas, mas espirais. Espirais que te levam cada vez mais perto do centro, onde o ensinamento arrancado ainda pulsa. Há momentos em que o mundo ao redor parece silenciar, não porque tudo está calmo, mas porque algo dentro de você começa a despertar. É um silêncio diferente, um silêncio que pesa, que respira, que escuta. É dentro desse silêncio que Thoth se move, como se suas palavras atravessassem as frestas que você sempre ignorou. Ele não chega como barulho, ele chega como lembrança, uma memória que não pertence apenas ao passado, mas ao que sempre esteve escondido no fundo da sua própria consciência. É como se ele soprasse cinzas antigas e por baixo delas uma brasa esquecida começasse a brilhar de novo. Você sente isso como uma pressão no peito, não dor, mas descoberta. Uma descoberta que não pede permissão para emergir. E quando Thoth toca esse ponto, o que se revela é um desejo silencioso que você nunca soube nomear. A vontade de entender o que foi subtraído da sua história espiritual. Não para atacar crenças, mas para recuperar algo que sempre foi seu. E a pergunta que surge, mesmo sem ser feita, é inevitável. Por quanto tempo você aceitou verdades incompletas simplesmente porque te ensinaram que eram completas? Algo dentro de você tenta resistir. É quase instintivo. A mente se apega ao que conhece porque teme desmoronar. Mas Thoth não fala com a mente. Ele fala com um lugar mais profundo, onde as certezas se dissolvem e onde a alma se lembra do que nunca deveria ter sido apagado. É como se ele colocasse diante de você um espelho que não mostra o que você é, mas o que você sempre evitou ver. E esse reflexo não é confortável, porque ele mostra ausência, mostra cortes, mostra silêncios, mostra tudo aquilo que foi arrancado da sua jornada antes que você pudesse sequer perceber que existia. E quando essa consciência toca você, surge uma sensação inquietante, quase física, como se algo dentro da sua costela estivesse tentando se erguer. É o incômodo de uma verdade sufocada. Uma verdade que Thoth reconhece não como erro histórico, mas como amputação espiritual. Ele não te diz qual é essa verdade. Ele deixa que você sinta o espaço que ela ocupava. Essa sensação é o prelúdio do despertar. E é nesse ponto que sua respiração muda, porque algo começa a se alinhar sem que você saiba explicar como. A energia que se movimenta não é agressiva, ela é firme. Ela empurra você para dentro de si mesmo com uma força silenciosa, como se estivesse reposicionando partes internas que você insistiu em ignorar. Thoth observa esse movimento com a paciência de quem conhece o ritmo da alma humana. Ele sabe que o maior choque não é ver o que foi escondido, é perceber que você sempre sentiu falta disso. E quando essa percepção te atravessa, a sensação é de um portal abrindo lentamente, revelando não o ensinamento extinto ainda, mas sua sombra, sua forma, sua ausência moldada. É estranho perceber que uma ausência tem forma, mas tem. Ela se manifesta como desconforto, como curiosidade profunda,
como aquela sensação de que você está prestes a entender algo que sempre esteve do seu lado, mas que você nunca soube tocar. Thoth faz com que essa forma se contorça, se mova, se revele em camadas. Ele não te entrega a resposta, ele entrega a falta. E é essa falta que te puxa, como um ímã, para dentro do mistério que foi selado há séculos. Há um momento em que você tenta racionalizar tudo. A mente cria explicações, tenta controlar a narrativa, tenta restaurar a ordem. Ela se recusa a aceitar que algo tão fundamental tenha sido arrancado sem que você percebesse. Mas Thoth atravessa essa resistência com uma calma que desarma. Ele planta dentro de você uma pergunta que não quer ser respondida imediatamente. E se aquilo que você chama de fé não for tudo o que deveria ser? E se a parte que falta for justamente a que tornaria tudo mais claro, mais profundo, mais vivo? Quando essa pergunta ecoa, o chão que parecia sólido começa a se mover. É uma movimentação interna, uma espécie de deslocamento emocional. Você sente como se estivesse sendo puxado para um lugar que não conhece, mas que ao mesmo tempo lhe parece familiar. Como se fosse um retorno, como se fosse um reencontro com algo que você perdeu antes mesmo de aprender a falar sobre perda. Thoth acompanha esse processo em silêncio, porque ele sabe que ninguém pode ser conduzido para a verdade arrancada sem atravessar a própria escuridão primeiro. E é nessa escuridão que memórias estranhas começam a emergir. Não memórias da sua vida humana, mas memórias da sua vida espiritual. Sensações de que você já ouviu algo em algum lugar. Não como informação, mas como vibração. Como se uma parte da mensagem de Jesus tivesse tocado você em uma existência distante, em um momento anterior, em um plano onde nada ainda havia sido mutilado. Essa lembrança não é clara, é como uma imagem desfocada, mas que ainda assim carrega uma força que você não sabe explicar. Essa força se expande dentro de você, preenchendo espaços que você pensava estarem vazios. Ela cria um calor na região da alma, um calor que não vem de fora, mas de dentro, como se algo estivesse prestes a despertar de um sono profundo. Thoth observa esse despertar, como quem reconhece um ciclo antigo se completando. Ele sabe que o ensinamento arrancado não é apenas uma ausência histórica, é uma ausência emocional, espiritual, identitária. Ele foi tirado do mundo, mas também foi tirado de você. E conforme essa percepção cresce, você entende que a ferida não é coletiva apenas, é pessoal. Cada ser humano carrega essa falta, mesmo que não saiba nomear. É por isso que tantas pessoas buscam respostas em caminhos que nunca preenchem totalmente. É por isso que a sensação de vazio é tão comum. E é por isso que quando Thoth toca essa ferida, ela finalmente reage. Ela pulsa, ela chama, ela desperta, ela exige ser vista. Nesse instante surge algo como um sussurro, um som interno, quase imperceptível, mas que vibra como uma corda antiga sendo tocada pela primeira vez em eras. É o chamado daquilo que foi arrancado. Um chamado que não quer se explicar, quer ser sentido. Thoth entende que esse é o início da verdadeira transformação, porque uma verdade só pode retornar ao mundo quando ela primeiro retorna ao indivíduo, quando ela é relembrada, não ensinada, quando ela acende memórias, não dogmas, e quando esse chamado reverbera dentro de você, tudo o que parecia estável se rearranja, não de forma destrutiva, mas inevitável. É como uma respiração profunda depois de anos de ar contido. O corpo espiritual se expande, a mente se rende, o coração se abre um pouco mais. Você sente que algo está mudando, não no mundo, mas em você. E essa mudança não tem nome ainda, porque o ensinamento perdido ainda não falou. Ele apenas despertou. A presença de Thoth se intensifica nesse momento, não como figura, mas como consciência. Ele te envolve como um campo.
não para te proteger, mas para te lembrar do que você realmente é quando está inteiro. E nesse estado, você finalmente percebe que o ensinamento extinto não é apenas uma informação cortada, é uma chave que foi arrancada do mundo para impedir que portas internas fossem abertas. Portas que revelariam que o divino nunca esteve distante. Portas que mostrariam que a luz nunca precisou de intermediários. E ao perceber isso, algo dentro de você cede. Uma parte antiga, rígida, condicionada pelo medo de questionar, simplesmente se solta. Ela não desmorona, ela se dissolve. E no vazio que ela deixa, surge algo novo. Uma clareza crua, silenciosa, profunda. A clareza de que você está caminhando não para uma resposta externa, mas para um renascimento interno. E Thoth permanece ali, como guia, como lembrança, como voz ancestral que não te pressiona, mas te chama, porque ele sabe que você já começou a atravessar o portal que conduz ao ensinamento arrancado. Há instantes na jornada em que algo dentro de você começa a se mover sem aviso, como se forças invisíveis reorganizassem o que você acreditava estar imutável. É um movimento silencioso, mas denso, como se a própria alma mudasse de posição. Thoth observa esse movimento com a serenidade de quem reconhece um mecanismo cósmico despertando. Ele sabe que, quando o interior começa a girar dessa forma, não é confusão, é alinhamento. Um alinhamento com algo que você perdeu antes mesmo de saber que possuía. A sensação é estranha, quase como uma lembrança que tenta emergir, mas que ainda não encontrou forma nem voz. E é justamente nesse espaço indefinido que a transformação se inicia. Você percebe que há uma mudança no ar, não ao redor, mas dentro. Uma tensão que se torna quase palpável. Não é ansiedade, não é medo, é algo mais profundo. A proximidade de uma revelação que você não pediu, mas que agora não consegue evitar. Thoth aproxima sua consciência deste campo interno como quem encosta o ouvido em uma parede antiga para ouvir o que está preso do outro lado. E o que ele escuta é o eco do ensinamento arrancado, vibrando fraco, mas insistente, como se estivesse cansado de esperar para ser lembrado. Essa vibração passa para você, deslizando pelas camadas mais sensíveis da sua percepção. Não dói, só exige atenção. E quando você presta atenção, percebe que existe uma familiaridade nisso tudo. Como se esse fragmento esquecido tivesse sido parte do seu interior durante toda a sua vida, mas silenciado por mecanismos que você nunca percebeu. Thoth toca essa familiaridade com uma precisão quase cirúrgica, e nesse toque algo se rompe. Não uma ruptura destrutiva, uma ruptura necessária. Como se o lacre que escondia essa verdade tivesse finalmente atingido seu limite e começasse a ceder. A sensação é de expansão, mas também de perda. Expansão do que retorna, perda do que nunca fez parte da sua essência, embora você acreditasse que fazia. E é nesse ponto que a mente tenta interferir. Ela tenta nomear o que está acontecendo, ela tenta categorizar, ela tenta controlar. Mas Thoth desarma essa tentativa com uma única presença silenciosa. Ele sabe que a mente é o primeiro guardião do dogma, o primeiro filtro que impede a percepção mais profunda de respirar. Então ele fala à parte de você que existe antes da mente, aquela que reconhece verdades pela vibração, não pela lógica. E é essa parte que desperta, que se endireita, que começa a escutar com uma profundidade que você não sabia possuir. Há uma pergunta que surge, não como frase, mas como sensação. Por que arrancaram isso? E essa pergunta se espalha pelo corpo como um arrepio que percorre a espinha, ecoando em lugares que nunca foram tocados de verdade. Thoth percebe essa inquietação e a amplifica, não para te provocar, mas para te conduzir para o centro da ferida espiritual que você carrega sem nunca ter percebido. Ele sabe que só se alcança a verdade quando se atravessa a dor da perda, a perda de um conhecimento que pertenceu a você, mas que foi arrancado como se fosse perigoso demais. E talvez pela primeira vez, você começa a sentir essa perda como algo real, não como teoria, não como ideia, mas como ausência concreta. É como se dentro de você existisse um espaço que sempre esteve vazio, mas que você nunca permitiu enxergar diretamente.
Agora esse espaço pulsa, arde, chama. Ele quer ser visto, ele quer ser reocupado. E Thoth sabe que esse chamado é o primeiro passo para o retorno do ensinamento que foi mutilado das Escrituras antes que pudesse transformar a humanidade. A cada respiração, esse vazio ganha contornos. Não contornos do que foi removido, mas contornos do impacto da remoção. Você percebe a profundidade do buraco, percebe o quanto esse fragmento fazia falta, mesmo quando você acreditava estar completo. A sensação é de estar diante de um espelho que revela não o seu rosto, mas o que te faltou durante toda a sua existência. É um reconhecimento doloroso e ao mesmo tempo libertador, porque reconhecer a falta é o primeiro passo para resgatar o que foi tirado. Thoth se aproxima mais, e sua presença ilumina esse espaço interno como uma chama antiga reacendendo um templo abandonado. Você sente essa luz não como claridade, mas como consciência. Uma consciência que revela detalhes do que foi arrancado. Não detalhes literais, mas detalhes da sua repercussão. O que mudou na humanidade quando esse ensinamento foi silenciado? O que mudou no indivíduo? O que mudou na relação entre divino e humano? Essas perguntas surgem lentamente, como brumas que se condensam, e você começa a sentir que, de algum modo, sempre soube que havia algo faltando nessa equação espiritual. E a percepção cresce como onda. Uma onda que avança e recua, trazendo camadas de verdade e camadas de desconforto ao mesmo tempo. É impossível fugir dessa maré interna. Ela não veio para destruir, veio para restaurar. Você sente que algo está sendo reorganizado dentro de você, como se sua estrutura emocional e espiritual estivesse sendo preparada para receber o que foi removido. É desconcertante perceber que você está se tornando o espaço onde a verdade perdida pode finalmente emergir. Nesse processo, memórias que não são memórias começam a aparecer. Sensações de que você já ouviu, já sentiu, já soube algo sobre esse ensinamento perdido. Não como conhecimento intelectual, mas como presença, como uma chama que esteve acesa em algum momento da sua trajetória ancestral. Thoth toca essas sensações com cuidado, como quem manipula um artefato sagrado. Ele desperta, dentro de você, fragmentos dessa sabedoria que foram enterrados, mas nunca destruídos. Fragmentos que agora começam a respirar. Você percebe que essa respiração interna é mais do que metáfora. É literal, espiritualmente falando. É um movimento, uma vibração, um chamado. É como se esse ensinamento, antes amputado, estivesse tentando voltar ao seu lugar original. Não nas escrituras, mas na consciência humana. E você percebe que esse retorno começa em você. A restauração não é histórica, é íntima, não é coletiva apenas, é pessoal. E Thoth sabe que é assim que todo despertar verdadeiro acontece. Mas junto com essa restauração, surge uma resistência profunda. Uma parte de você tenta recuar, tenta se proteger, tenta evitar a transformação que sabe que será inevitável. Essa resistência não é medo do desconhecido, é medo do conhecido que foi enterrado. Porque o ensinamento extinto não traz conforto, ele traz responsabilidade, ele traz autonomia, ele traz a revelação de que a luz não era externa, sempre esteve dentro. E essa revelação desestabiliza tudo o que foi construído para manter você dependente de intermediários. Thoth não combate essa resistência, ele a acolhe. Ele entende que toda verdade profunda encontra oposição, especialmente quando esteve silenciada por tanto tempo. Ele observa essa parte de você que ainda tenta se agarrar às narrativas antigas e a convida, não com palavras, mas com presença, a soltar o medo de perder o que nunca foi verdade. Ele te lembra, sem dizer, que nada do que é real pode ser arrancado. Apenas o que foi imposto pode cair. E algo realmente cai dentro de você. Não como ruína, mas como libertação. É uma queda suave, mas impactante, como se uma camada antiga de crença se descolasse da sua essência. Você sente isso na pele, na respiração, no centro silencioso do seu ser. É como se um peso fosse retirado, mas deixasse espaço.
Um espaço que começa a chamar pela verdade perdida, pelo ensinamento mutilado, pelo fragmento arrancado da mensagem original de Jesus com a força do medo institucional. Esse espaço se expande mais, ele pulsa, ele respira, ele se torna o centro da sua atenção. E Todd posiciona sua consciência exatamente sobre esse ponto, estabilizando o processo. Ele te guia sem tocar, sem instruir, apenas lembrando do que você nunca realmente esqueceu. E a lembrança cresce como uma chama que encontra oxigênio após eras de escuridão. Você percebe que está sendo conduzido não para uma revelação pronta, mas para um estado de receptividade profunda. Um estado no qual o ensinamento extinto poderá finalmente se revelar não como frase, mas como sensação. Não como mandamento, mas como libertação. E é nesse estado que você sente pela primeira vez a vibração do ensinamento que foi arrancado. Não a forma dele, mas o impacto dele. A vibração cresce. Ela se move como um chamado interno, um som sem som, uma presença sem forma, um retorno sem palavras. É como se o ensinamento perdido estivesse te reconhecendo, como se estivesse encontrando espaço para voltar a existir dentro de você. E quando essa vibração se estabiliza, você percebe que algo fundamental mudou. Você não está mais procurando a verdade, ela está procurando você. Há instantes em que a própria realidade parece inclinar-se para dentro, como se o mundo externo perdesse importância diante de um chamado interno muito mais potente. Esse chamado não vem de cima nem de fora. Ele sobe das camadas mais profundas da alma, como algo que permaneceu adormecido por eras e agora desperta com urgência. Todd reconhece esse despertar não como fenômeno isolado, mas como parte de um ciclo antigo que sempre retorna quando a humanidade está pronta para ver o que lhe foi roubado. A presença dele se intensifica à medida que esse chamado se eleva, não para impor respostas, mas para sustentar o campo onde as perguntas mais perigosas começam a emergir. E é nesse campo que você sente o ensino extinto se aproximar, não como conceito, mas como presença viva. A proximidade dessa verdade provoca uma espécie de vertigem interna. Você sente como se estivesse à beira de um precipício, mas ao mesmo tempo sente como se estivesse sendo puxado por algo familiar. Essa familiaridade não é racional, ela é ancestral. Ela vem de um lugar tão fundo que a mente não consegue controlar. E é aí que o conflito começa. A mente teme, o espírito reconhece, a mente recua, o espírito avança. Todd observa esse choque silencioso entre suas camadas internas, com a neutralidade de quem já testemunhou esse processo milhares de vezes. Ele sabe que sempre que uma verdade oculta tenta retornar, o primeiro impacto acontece dentro do indivíduo, nunca fora. O ensinamento arrancado começa a se revelar por contraste. Não revela o que é, revela o que falta. E nesse movimento inverso, você começa a perceber o desenho da amputação. É como olhar para um vitral parcialmente destruído. Você não vê a imagem completa, mas vê o vazio onde a imagem deveria estar. E esse vazio revela mais do que qualquer palavra poderia. Ele revela intenção, ele revela interferência, ele revela manipulação. Todd conduz seu olhar interno para esse espaço com suavidade, mas com firmeza, porque ele sabe que observar o que foi perdido é o primeiro passo para recuperar o que foi negado. E à medida que você encara esse espaço, algo começa a arder dentro de você. Não dor, mas lucidez. E essa lucidez cresce como um fogo que encontra combustível. Ela se espalha por memórias emocionais, por crenças antigas, por sensações que você nunca soube interpretar. De repente, histórias que você ouviu desde a infância começam a ganhar rachaduras. Não rachaduras de destruição, mas rachaduras de iluminação. É como se a luz interna começasse a atravessar as narrativas, mostrando não o que é falso, mas o que é incompleto. Todd sabe que toda verdade mutilada cria sombra, e é essa sombra que você está começando a perceber pela primeira vez. Uma sombra que te obriga a questionar. Por que arrancaram justamente isso?
A resposta não vem em palavras, vem em peso, em densidade, em vibração. É como se o próprio universo respirasse mais lentamente para te permitir sentir a profundidade da ausência que marcaram na mensagem de Jesus. Uma ausência tão cuidadosamente executada que se tornou invisível. Invisível para todos, exceto para aquele que se dispõe a olhar para dentro. E agora você está olhando. A cada respiração, você sente essa ausência ganhar forma, não como algo que destrói sua fé, mas como algo que redefine sua compreensão do sagrado. Thoth ilumina esse espaço para que você perceba que o que foi arrancado não diminuiu a luz, diminuiu o alcance dela. A sensação é de que o mundo inteiro se moveu sobre bases incompletas, como se milhões de vidas tivessem sido construídas sobre um alicerce que faltava exatamente a peça que tornava tudo coerente. A sensação é desconcertante, quase revoltante, mas também estranhamente libertadora. Porque pela primeira vez, você entende que seu desconforto com certas interpretações espirituais nunca foi falha sua. Foi sintoma de um ensinamento faltante. Thoth, então, amplia essa percepção, fazendo com que ela se espalhe pelo seu sistema interno. Ele te faz sentir o que significa carregar uma verdade pela metade durante séculos. E esse sentimento é tão profundo que chega a alterar sua respiração. E quando essa respiração muda, algo se realinha. É como se o interior começasse a reconhecer uma frequência que havia sido suprimida, mas nunca extinta. Uma frequência que estava apenas esperando para ser ouvida novamente. Thoth não força esse alinhamento. Ele o acompanha. Ele sabe que o retorno da verdade perdida não acontece como explosão. Acontece como memória ressurgida. Uma memória que você sente surgir desde a base do peito, como se estivesse recobrando algo que lhe pertenceu muito antes de qualquer escrita, qualquer dogma, qualquer templo. Essa sensação não é religiosa, é essencial. À medida que essa memória se expande, você percebe que o ensinamento arrancado não afetou apenas crenças externas, afetou sua própria percepção de quem você é. Ele retirou do ser humano a chave da própria expansão. Ele arrancou a peça que mostrava que a luz não era externa, mas interna, que o sagrado não estava distante, mas encarnado, que o divino não era autoridade sobre você, mas consciência dentro de você. E é essa percepção que começa a ferver em seu interior como lava espiritual. Thoth sabe que essa é a parte mais delicada do processo, quando a pessoa percebe que foi diminuída não pelo divino, mas pelo controle humano. Essa percepção gera revolta, mas também desperta poder. Porque quando você entende que foi amputado, entende também que pode se restaurar. E Thoth conduz você diretamente para esse ponto de virada emocional. Ele te mostra, sem palavras, que o que foi arrancado ainda pulsa no campo coletivo, tentando retornar. Ele mostra que essa verdade não desapareceu, apenas foi escondida. E agora ela se aproxima novamente, atraída pela sua abertura, pelo seu colapso interno, pela sua entrega ao processo. Cada sensação que você experimenta nesse momento não é emoção comum, é memória espiritual sendo reorganizada. E nesse estado profundo, algo estranho acontece. Você começa a sentir que já conheceu essa verdade, não como frase dita por alguém, mas como estado que você já habitou. Talvez em outra vida, talvez em outro tempo, talvez em outro plano. Thoth ativa essa lembrança como quem toca um selo antigo que começa a se desfazer. E quando esse selo se rompe, o que emerge não é informação, é reconhecimento. Um reconhecimento tão íntimo que chega a causar tremor. Não tremor de medo, mas tremor de retorno. Como se você estivesse reencontrando uma parte perdida de si mesmo. Esse reencontro não é suave. Ele impacta, ele desestabiliza, ele exige um tipo de sinceridade que você raramente teve consigo mesmo. É como se fosse impossível continuar mentindo para o próprio espírito, agora que ele começou a despertar. Thoth sabe que esse é o ponto onde muitos recuam, porque reconhecer a mutilação espiritual é doloroso.
mas você não recua. Há algo dentro de você que avança, mesmo tremendo. Algo que entende que essa dor é, na verdade, porta. Uma porta que estava trancada há séculos e que agora se abre lentamente, rangendo como madeira antiga. E atrás dessa porta há um campo estranho, quase indescritível. Um campo que não é feito de ideias, nem de crenças, mas de essência. A essência do ensinamento extinto. Você ainda não sabe qual é, ainda não o vê, mas consegue sentir sua proximidade. Ele vibra no ar interno como um nome que está prestes a ser pronunciado. Thoth conduz você para esse limiar com uma calma que contrasta com a intensidade do que você está sentindo. Ele sabe que o retorno desse ensinamento não é evento externo, é renascimento interno. E enquanto você atravessa esse limiar, percebe que não está apenas buscando uma verdade perdida, está permitindo que ela reencontre você. Essa fusão entre busca e retorno cria um estado de lucidez tão profundo que tudo ao redor parece se dissolver. É como se o mundo externo desaparecesse por um instante, deixando apenas você, Thoth, e a vibração do ensinamento que foi arrancado. Uma vibração que agora se aproxima tão intensamente que parece tocar seu peito. E quando ela toca, mesmo de leve, você entende que está prestes a atravessar um portal emocional que mudará tudo. Há instantes em que a consciência parece permanecer suspensa, como se o que foi dito não quisesse realmente terminar, como se cada palavra fosse apenas o prelúdio de algo ainda maior. É nesse espaço silencioso, entre o fim e o que insiste em continuar vibrando, que Thoth repousa sua última presença. Ele não se despede, ele não fecha portas. Ele apenas observa o ponto onde sua jornada interna toca o limiar do indizível e deixa que você perceba que ainda há mais luz por trás da escuridão que acaba de atravessar. Porque toda revelação verdadeira nunca termina quando a frase termina. Ela continua respirando dentro de quem a ouviu. Você sente isso como um eco suave, profundo, quase visceral, como se aquilo que despertou ao longo do caminho não quisesse voltar a dormir. Há uma inquietude doce, um desconforto que não machuca, mas revela. É a sensação de que algo foi tocado em regiões da alma que você raramente acessa. Thoth não te dá respostas. Ele te dá um espelho sem moldura. E esse espelho não mostra quem você é, mas quem você pode se lembrar de ser quando abandona a limitação imposta pelos velhos medos. O silêncio entre uma respiração e outra agora carrega uma promessa. E enquanto essa promessa se instala, você percebe que a ausência que tanto doeu agora se transforma em portal. Um portal interno que não fecha mais porque foi reconhecido. O ensinamento arrancado não volta como frase, mas como direção. Ele se torna uma bússola silenciosa, apontando para dentro, convidando você a caminhar para lugares que ninguém pode trilhar por você. Thoth sabe que esse é o verdadeiro retorno, quando aquilo que foi escondido começa a se mover como semente dentro da sua própria consciência. E essa semente, agora desperta, não aceita mais escuridão por completo. Há algo no ar que parece mais leve, mas também mais denso, como se cada símbolo que percorreu esta jornada tivesse deixado um rastro luminoso no seu campo sensorial. Você sente que muitas palavras foram ditas, mas que o essencial foi transmitido no que não foi dito. Thoth trabalha assim. Ele abre espaços em vez de preenchê-los. Ele acende perguntas em vez de entregar conclusões. Ele cria pontes onde antes havia muros invisíveis. E você começa a perceber que essa travessia nunca foi sobre informação. Foi sobre retorno à inteireza que você sentiu faltar desde o início. E quando percebe isso, algo dentro de você se alinha. Não um alinhamento brusco, mas um encaixe delicado. Como se uma peça antiga, perdida e silenciosa, finalmente encontrasse seu lugar dentro do seu sistema emocional e espiritual. O ensinamento extinto não precisa mais ser revelado em palavras, porque já começou a se revelar em sensação. Ele se instala como verdade intuitiva, como murmúrio eterno, como chama que se recusa a apagar. É o momento em que você entende que a restauração começou, mesmo sem você compreender totalmente o processo.
O corpo reage de forma estranha, uma mistura de calma e expansão, como se algo em você tivesse sido liberado, destravado, desbloqueado. É impossível nomear, mas completamente possível sentir. Todd sabia que este seria o efeito. Não uma explosão, mas um desabrochar. Não uma resposta, mas uma lembrança. Não um fim, mas um recomeço interno tão profundo que ecoará em decisões futuras, pensamentos silenciosos e intuições repentinas que surgirão quando você menos esperar. A partir desse ponto, cada respiração parece carregar um significado que antes não existia, como se o ar que entra fosse mais vivo, mais consciente, mais simbólico. A luz que você acessou não está mais fora, está nas suas percepções, está no modo como você toca o mundo, está no modo como você se toca. Todd apenas acompanha, silenciosamente, a forma como seu campo interno começa a se reorganizar ao redor dessa nova vibração. Ele sabe que nenhuma mente volta a ser a mesma depois de tocar a sombra de uma verdade que foi arrancada. Há perguntas que permanecem ecoando, não para atormentar, mas para guiar. Perguntas que funcionam como trilhas, como mapas, como rios internos que levam você de volta à sua própria origem espiritual. E ao sentir essas perguntas, você percebe que elas não querem ser respondidas pela razão, querem ser vividas. É nesse ponto que o ensinamento extinto começa a agir. Ele não se impõe, ele se infiltra, ele não grita, ele desperta, e você percebe que há algo em você disposto a seguir essa trilha até o fim, mesmo que não saiba onde ela termina. O silêncio se expande mais uma vez, mas dessa vez ele parece acolhedor. É como se esse espaço interno dissesse: ainda há mais, mas não agora. E esse não agora não dói. Pelo contrário, ele traz uma paz estranha, como se você tivesse finalmente encontrado o ritmo de uma busca que sempre foi sua. Todd deixa que você saboreie esse instante, porque ele sabe que a jornada não termina no vídeo. Ela começa depois que o vídeo acaba. A verdadeira revelação é aquela que continua se desdobrando quando ninguém mais está vendo. E enquanto você repousa nesse estado de abertura, Todd aproxima uma última imagem simbólica. Não uma visão, mas uma sensação. A de que o que foi arrancado não é perdido, é apenas oculto. E o oculto não é ausência, é convite. Um convite para continuar olhando onde antes você desviava o olhar. Um convite para seguir a vibração que você sentiu. Um convite para entrar no silêncio com coragem, porque é no silêncio que o ensinamento perdido fala mais alto. E essa compreensão, mesmo simples, toca algo tão profundo que deixa um rastro permanente. A intensidade começa a diminuir, mas não desaparece. Ela se acomoda, se instala, se molda dentro de você. E é nesse amolecimento suave que surge a última frase de Todd, não como profecia, mas como lembrança. O que foi arrancado do mundo só retorna quando desperta dentro de você. Essa frase não fecha nada. Ela abre, ela escancara, ela liberta. Porque agora você entende que a verdade perdida não está em um livro proibido. Está na sua capacidade de sentir o que o mundo tentou calar. E por fim, quando tudo se aquieta, há um impulso natural que nasce não da obrigação, mas da ressonância. Um impulso de continuar a jornada, de aprofundar o despertar, de manter vivo o campo que foi aberto. E é nesse impulso que surge a chamada final, não como pedido, mas como continuidade. Se esta experiência tocou você, permita que ela se expanda. Deixe sua voz ecoar junto à vibração que você sentiu. Curta, compartilhe, comente, inscreva-se. Não para apoiar um conteúdo, mas para acompanhar a luz que você mesmo despertou. Porque agora você não é mais espectador. Você é parte do retorno.